Eu tenho algumas citações, se o pastor quiser fazer. Não, pode ler a citação, pode ler. Eu vou ler aqui, nosso tempo está correndo super rápido. Mas é muito importante. São pontinhos, vocês que leem a mensagem vão lembrar de muitas coisas que foram faladas aqui essa noite, que você já leu na mensagem, e que vai ajudar muito nas próximas leituras que você vai fazer. Você vai te ajudar muito a compreender um pouco esse mundo invisível, esse mundo do outro lado. Você viu que eu estava falando da vida aqui? Não é? Eu estava falando da vida aqui? Esse azulzinho que eu pintei ali. Numa mensagem chamada Vida, do dia 2 de junho de 57. Olha o que o nosso profeta disse. Ele disse assim, fechemos nossos olhos, bem no começo da mensagem, parágrafo 22. Fechemos nossos olhos para as nossas imaginações por alguns momentos e vamos lá atrás, quando não havia nada. A grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito de amor, gozo, aquele espírito de honestidade, aquele espírito de veracidade, nesta perfeição. E então, a partir da existência do Pai, que é esse espírito, está entendendo? A partir da existência do Pai, saiu o Logos, o qual era o Filho de Deus, o qual era a teofania, o qual era o corpo do grande Deus Jeová. Irmão, eu não sei como dá para fazer mais claro do que isso aqui. Que se deu em um grande corpo celestial. Este é o Logos. Você viu tanto de termos que o irmão Brando usou para descrever o corpo de Deus? Vamos voltar aqui? Qual é a palavra que ele usou para descrever o corpo de Deus? Teofania, corpo do grande Deus, Jeová, corpo celestial, Logos, a palavra. 5 atributos que o profeta usou para definir onde é que Deus habitava. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Palavra é o corpo. O Espírito estava dentro da palavra, esse Logos aqui. Sabe por que eu estou falando isso aqui, irmão? Porque nos espíritos mais nojentos que existem, é os espíritos que tentam dizer que Jesus não é Deus. Esse é o espírito mais nojento que existe. O profeta disse que chegou a tocar uma mulher da casa dele, porque a mulher disse para ele que Jesus era Jeová, deveria ser chamado de Jeová Júnior. Jesus não é Jeová Júnior coisa nenhuma. Jesus é Jeová. Jesus é Deus, é o próprio Deus. Jesus é o corpo onde o Espírito habitava. Certo? Aí ele diz assim, falou, este é o Logos, a palavra, falou a partir destas grandes fontes de vida e saiu. E lá estava a teofania, o qual foi Deus tornado em palavra. Eu não sei como dá para fazer mais claro do que esse aqui, não é? Então aquela teofania se tornou carne na pessoa de Jesus Cristo. Viu aí? E então toda a plenitude da Trindade habitou nele. Ambos, Pai, Filho e Espírito Santo. Estava tudo dentro de Jesus, viu, irmão? Pai, Filho, Espírito Santo, estava tudo dentro dele. Aí eu conversava com um amigo essa semana, o irmão, ele me ligou, e ele disse assim, irmão, a gente estava conversando, ele disse, você percebeu que quando você recebe o Espírito Santo, por que diz que, olha só, Pai não é Espírito? Não é? Não denota o Espírito de Deus? Pai quer dizer o Espírito de Deus, né? A Bíblia diz isso para nós em São João 4. Filho quer dizer o corpo. Mas por que repete e diz Espírito Santo? Não é? Pai, Filho e Espírito Santo. O que eu falei para vocês? Que é a parte masculina e a parte feminina. Quando você recebe o Espírito Santo, é o Espírito de quem que você está recebendo? Não é o Espírito de Cristo? Mas você não se torna Jesus. Você não é o Deus que as pessoas vão deitar ao seu redor e beijar os seus pés e te adorar. Por quê? Porque o Espírito que você recebeu é feminino, não masculino. Não vá se enganar. Entendeu, irmão? É o Espírito eterno de Deus, mas não a pessoa de Jesus, personalidade, nos quais eu deveria vir aqui beijar os seus pés e te adorar. Entendeu, irmão? O Espírito que eu recebo é o Espírito dele, mas a parte feminina dele, que competia ao meu nome que estava escrito no livro da vida do Cordeiro. Não sei como dá para fazer mais claro do que isso. Ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. E esse Espírito Santo que você recebe, aí você diz assim, claro que é o próprio Jesus que vem a nós. Claro, é ele que nos lidera, mas eu não me torno ele, irmão. Eu não me torno a pessoa dele, e até onde eu saiba, lá na eternidade, nós vamos estar adorando ele, nós vamos estar ali rendendo graças, e eu não li nenhum lugar na minha Bíblia onde vai ter gente beijando os pés da noiva dizendo que ela é deusa aqui no milênio. Não, e nem quero. Toda a honra seja dada a Jesus Cristo. Toda a honra seja dada a Ele. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos fez, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos redimiu. Nós estávamos conversando sobre isso aí. Muito bem. Vamos aqui mais uma citaçãozinha. Eu li para vocês. Leia essa mensagem, irmão. Vida, dia 2 de junho de 1957. Olha, a plenitude da Trindade habitou nele. Ambos, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo. É bem deste jeito que nós vamos. Exatamente de volta ao princípio original de Deus.
Lá somos nascidos de novo, não da carne, nascidos de novo, não do sangue, mas nascidos de novo pelo Espírito. Né? E fazendo isto, esse Espírito eterno de amor e honestidade desce para fazer seu lugar em nós. E então, quando morremos desta vida, entramos naquele corpo, aonde diz, se este tabernáculo terreno for desfeito, já temos uma teofania para entrar nela, um corpo celestial. Então, na vinda do Senhor, este corpo é tornado na terra de novo e tornado em um estado glorificado para viver em sua presença para sempre. Então, toda perversão, etc., se vai. Mensagem Vida do dia 2 de junho de 57, no comecinho da mensagem. Vamos só lembrar um pouquinho. Na morte de Jesus, Lucas 24, diz assim, ele diz assim, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Sim, muito bom esse verso aí. Porque, veja bem aqui comigo. Jesus, tá vendo esse aqui, o Filho de Deus aqui? Tá vendo aqui? É o corpo de Deus, não falei que era o corpo de Deus? Pois é, mas Jesus não se isentou de receber um espírito homem, igual esse que nós tínhamos aqui, ó. Entendeu? Ele era homem. Esse espírito que estava aqui, esse ser que estava aqui, é o que estava revestindo esse espírito de homem. Porque a Bíblia diz que, o profeta disse para nós, que Jesus foi para o inferno como homem, não como Deus. Ele venceu o inferno como homem. Então, ele tinha que nascer aqui com um espírito de homem, mas esse espírito aqui e esse aqui não é diferente, irmão, não é uma personalidade diferente. Quando diz que ele tinha um espírito de homem, é que ele havia se qual que é a palavra correta? Meu português vai me falhar agora aqui, ó. Ele havia se negado a usar esse espírito de homem aqui do princípio. Esse aqui, porque esse espírito de homem aqui, irmão, é o próprio Deus. Todos os poderes do céu, da terra, Jesus não usava esses poderes. Então ele se isentou, essa é a palavra. Ele se isentou de usar esses poderes e ele usou de um espírito de homem, manso, humilde, pobre, entendeu? Então ele disse, olha, é isso que eu entrego em tuas mãos. Porque para ser um representante nosso, ele não podia usurpar desse poder aqui, irmãos. Ele não podia usar esse poder aqui, ó, desse camarada aqui. Não viveu como Deus. Não, ele nem podia viver como Deus. Porque se ele vivesse como Deus, ele era um representante ilegal nosso. Então, se ele quisesse, é igual eu disse, esse aqui, ó, não é que ele não era essa pessoa aqui, mas ele disse, não, eu vou me fazer um de vocês, sem poder. É a mesma coisa que ele ter subido ao ringue para lutar contra o maior vencedor que já havia existido, e ele falasse assim, tampa meus olhos, amarra minhas mãos, amarra meus pés, me amarra inteiro, e ganhar do mesmo jeito. Foi o que Jesus fez. Ele venceu a cruz como homem, não venceu como Deus, irmãos. Agora, não quer dizer que ele não era essa pessoa aqui. Entendeu? Então, quando ele termina a sua obra representando nós, representando o espírito do homem caído, a Bíblia diz que ele se fez pecado, não é? Ele se fez pecado. Quando ele termina a obra lá no Calvário, que é esse verso que o pastor leu, ele termina, e ele venceu como homem. Ele foi valente. A Bíblia disse que ele pisou o lagar da ira de Deus sozinho. Não é? Ali foi ele que venceu a morte e o inferno sem a ajuda de Deus. O profeta disse isso. Sem a ajuda disso aqui. Ó. Ele podia falar assim, não, faz o seguinte, mete um cravo na minha mão, mas eu vou usar meus poderes e eu não sinto dor. Entendeu? Não, ele falou, não. Ele podia, ele tinha poder para fazer isso aí. Ele falou, não, eu vou morrer como um homem, como vocês sofrem. Tanto é, Neville, que quando ele foi tirar a mulher, a Eva de Adão, ele não sentiu dor. Adão não sentiu dor. Exato. Mas ele não usou isso para o segundo Adão. Exato. Isso que ele sofreu dor. Ele sofreu a dor da morte, a angústia da morte. Exato. Então ele cumpriu o papel como homem. Quando ele cumpre como homem, aí Deus falou, agora sim. Você cumpriu como homem, não é? Em outras palavras. Esse espírito de homem que ele manifestou aqui para nós aqui embaixo, humilde, manso, quando ele ascende ao céu, o próprio espírito dele exaltou ele a um nível tão alto que o profeta disse que ele tem que olhar para baixo para enxergar o céu. Não é? Ele tem que olhar lá embaixo, lá nas profundezas, para enxergar o céu. Deu um nome acima de todos os nomes. Não é? Deus exaltou-o para mais cima de todos os céus. Do céu dos céus, diz a Bíblia. Não é? Então é isso que aconteceu aqui. Não quer dizer que ele não era essa pessoa, mas ele se fez. A Bíblia diz que ele não usurpou ser como Deus. Mas ele era Deus. Mas ele não fez uso.
É aí onde a cabeça de canário vai passar reto, vai bater, vai explodir e vai cair pegando fogo. E não vai entender mesmo. Ele se fez um de nós, meu irmão. Ele não podia usar os poderes dele aqui. Ó. Então ele vem, Pai, cumpro. Mas não era por ele, irmãos. Por que ele precisava provar para nós? Nada. Ele já tinha mandado um bicudo no traseiro de Satanás lá de cima. Já lhe mandaram lá para baixo. Jesus disse, eu via Lúcifer caindo como um raio do céu. E os discípulos tudo, né? O que é isso? Nós expulsamos demônio. Mas isso é coisa pouca. Eu chutei o chefe lá de cima. Na forma de Miguel, na forma do anjo, o arcanjo, ele mandou uma bem mandada nele que ele veio parar aqui na terra. E aqui na terra, quando ele aparece aqui, ele manda uma mais bem dada no meio da testa dele e ele vai parar lá no inferno. Tá caindo para ainda. o mais profundo do inferno serás abatido. Não é isso? Está caindo ainda. É o poderoso conquistador, irmão. Vence no céu, vence na terra, vence no inferno e tudo que tem no meio. Lá em cima, aqui e lá embaixo. Vai vencendo. E a promessa para nós, irmão, Deus jogou nós no inferno. Nós estamos aqui no inferno, Sodoma, e é aqui mesmo que nós vamos ganhar. Nós ganhamos dele lá em cima, não ganhamos, ficamos ao lado dele aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nós agarramos na perna dele aqui, ó. Ao lado de Miguel. Não largamos, e quando ele estava chutando, nós estávamos chutando junto. Né? Você viu? Os discípulos não estavam ajudando ele a expulsar os demônios? Nós fizemos a mesma coisa lá em cima. Quando os capanga capanga do Lúcifer chegou do nosso lado, mentira. Mentiroso. Ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Este aqui é o próprio Deus. Não é a segunda pessoa da Trindade. Mentira de vocês. Olha, o Filho de Deus é o corpo de Deus. Para mim, o que o profeta disse está falado. Para mim, o que a Bíblia está dizendo está falado. Ponto final. Qualquer um que dizer qualquer coisa diferente disso, seja anátema, seja falso. Tá? O espírito mais nojento, mais sujo que tem, é aquele que tenta fazer Jesus menor do que Deus. Jesus é Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é o corpo onde Deus habitou. Por isso que tem uma citação. Ó aqui a cabeça do canário aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui. Ó a armadilha para o camarada cair. Ó a armadilha. Nomes blasfemos, dia 4 de janeiro de 62. Fica olhando, Arapuca. Agora, olha, qual era a encrenca deles com Jesus? A encrenca deles com Jesus, porque ele era um homem se fazendo a si mesmo Deus. Ele era Deus. Vamos lá dizer, ele era Deus. Deus estava em Cristo, vem, e ele lhes disse, e nem olhe para mim, não sou eu, é meu Pai, ele que habita em mim. Está vendo? Agora, eles estavam olhando para aquele corpo pequeno que foi nascido de Maria. Vem, aquele não era Deus, aquele era o Filho de Deus. Mas Deus estava naquele corpo. Entendeu? Quando o profeta disse que aquele não era Deus, o corpo, claro, porque a palavra Deus é espírito, irmão. Corpo e espírito é diferente. Você que está com influência de canário, lembre-se disso. Espírito é uma coisa, corpo é outra coisa. Pai, que é esse azulzinho que nós pintamos aqui, é diferente desse corpo aqui, irmão. Será que é tão difícil entender um negócio desse? Não é, não. É teimosia. Esse é o corpo e lá dentro tem a vida. O pai está dentro do filho. É igual eu. Aqui dentro tem um espírito. Aí eu disse assim, olha, esse que está dentro de mim não é corpo, não. E eu não estou falando a verdade? Mas quer dizer que eu sou duas pessoas? Não, irmão, estou falando um atributo diferente da mesma pessoa. Olha aqui os atributos. Espírito, um corpo espiritual e um corpo físico. Então, peraí. Aqui é o Billy 1, aqui é o Billy 2, aqui é o Billy 3. O maior deles é o Billy 1, aí depois tem o Billy 2, é um pouquinho menor, e depois tem o Billy 3. Que confusão, irmão. Tem que ter muita fé para crer numa bagunça dessa. Nós cremos que aqui são os atributos de uma pessoa só. Um Deus que tem esses atributos. Nosso Deus não é um sem pé e sem cabeça, um monstro, uma coisa esquisita. Nosso Deus não é uma nuvem que vai passando, voando. Ele é um homem. Ele fala que nem homem, ele vê que nem homem, ele sente que nem homem. Então ele tem um corpo. Esse corpo é chamado de Filho de Deus. Não é? Aí esse corpo, dentro dele, tem que ter uma vida, não tem? Corpo sem vida vai ficar morto, paralisado. Mas graças a Deus que o nosso Deus tem uma vida lá dentro. Que é essa fonte que o profeta estava falando, que sempre existiu. E essa fonte manifesta dentro de um corpo e começa a mostrar seus atributos. Não é? Mas não para aí. Você viu que nós estamos dividindo cada vez mais? É igual chegando no átomo, passa do átomo e entra no mundo espiritual, porque nós vimos que tanto esse espírito, essa vida imortal lá dentro, é dividida em masculino e feminino.
Se você não entender isso aí, irmão, você não vai entender nada. E depois esse corpo logos é dividido em masculino e feminino.